Você tem que revisar teu negócio inteiro da fundação toda quando você vai pensar na reforma tributária. Não é só botar tag na nota. O teu negócio ainda é viável. No Emendes Podcast, nós descomplicamos e aplicamos. E quem irá descomplicar este tema hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Eloy Assis, diretor executivo de varejo e distribuição na TOTVS. A maneira como o teu negócio opera pós-reforma, ele faz sentido ainda ou tem que repensar fundamentalmente como ele funciona? Eu acho que as empresas não se deram conta disso. Muito bem-vindo ao Emendes Podcast. Estamos hoje aqui na Vila Mariana, na sede da Febrafahr, um parceiro estratégico para a Emendes. E mais uma vez queremos fazer um bate-papo. Vamos falar sobre dados, sobre reforma tributária de forma óbvia, né? Isso tem sido aí a nossa vocação, e também falar de inteligência artificial. Mas calma, vai ser um papo muito prático, porque no Emendes Podcast nós descomplicamos e aplicamos. E quem irá descomplicar este tema hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Eloy Assis, diretor executivo de varejo e distribuição na TOTVS. E nós iremos, em uma jornada curta, mas muito intensa, trazer para você este conteúdo para que no final você saiba qual será um plano estratégico para que você possa transformar toda essa realidade de transformação digital em resultado, em lucro para o seu negócio. Eloy, muito bem-vindo ao nosso episódio. Eu quero começar te entregando um presente. Nós preparamos aqui com muito carinho um presente para você. Obrigado. E nós queremos começar honrando a sua presença aqui. Obrigado pela gentileza, Isaac. Muito obrigado mesmo. Um prazer estar aqui. Bacana. Obrigadão. Se quiser abrir, fique à vontade. Opa, vamos lá. Deixa eu... Nossa senhora, mas o que é isso tudo? Que beleza, brigadão. Olha só. Cara, não precisa disso tudo não. O convidado aqui, especial. Só de ter vindo aqui, só de poder participar do programa, para mim já é uma honra. Que beleza. Cara, obrigado. Que luxo. Obrigado demais, cara. Não precisava mesmo, mas obrigado demais pela gentileza. Isso aqui vai ser muito bem usado lá em casa. Que bom. A gente vai se divertir. Obrigado demais. Ficamos felizes por isso. Eloy, por gentileza, fale um pouco de você, da sua jornada, um pouco da sua função hoje na TOTVS, que é a maior empresa de software da América Latina, né? Legal. Não, a gente tá, bem, vou começar falando de mim um pouquinho. Eu tô na TOTVS fazem 7, tô indo pro meu 8º ano já, agora em setembro, eu completo 8 anos lá na TOTVS. Tem sido uma jornada muito intensa, né? Eu vim do lado oposto do balcão, eu sempre trabalhei no lado das empresas que compravam tecnologia, não das que forneciam tecnologia. Então, para mim, a primeira vez que eu estou do lado do balcão onde eu forneço tecnologia para as empresas, sempre fui cliente, né? Sempre fui cliente de TOTVS, sempre fui cliente de outras empresas que eventualmente fornecem tecnologia, e para mim foi uma tremenda oportunidade quando a TOTVS me procurou e me deu a chance de ajudar eles nessa jornada da gente construir o que seria uma empresa que realmente crê, acredita e pensa em como é que a gente ajuda o varejo brasileiro a crescer, né? Tenho tido a felicidade de poder estar à frente dessa responsabilidade do segmento de varejo e distribuição na TOTVS, que são as soluções que a TOTVS desenvolve para poder ajudar os varejistas, os distribuidores, todo esse ecossistema, né? Desde a parte do físico, a parte do digital commerce, a parte da venda online, a venda offline, todo esse mundo dessa omnicanalidade poder funcionar e poder acontecer, né? E cada vez mais esse desafio só vai crescendo, a TOTVS não para. A gente recentemente anunciou, né, a conclusão do nosso processo de aquisição da Linx, né? E então agora também tem mais diversão, estou me envolvendo também como parte desse processo, como muitas pessoas dentro da TOTVS estão se envolvendo com esse processo, da gente poder incorporar as soluções da Linx dentro do nosso ecossistema e a gente poder também trazer mais esse monte de soluções para a gente poder cada vez mais ajudar o varejo brasileiro a crescer. Então esse é o desafio, mas nada que a gente, com uma equipe fantástica que a gente tem lá, não esteja, acho, muito apto a poder dar conta, e agora ainda mais apto, habilitado pelo time da Linx, que é um time fantástico
fantástico, que a gente está muito, muito feliz de poder se juntar a nós. Muito bom. Quantos desafios, hein? Tá divertido. E de tédio não vai... De tédio eu não vou morrer. Isso eu tô garantido que de tédio eu não morro. Muito bom. E é um tempo também, assim, desafiador. Fechando um ciclo e abrindo um novo ciclo. Estivemos juntos na NRF agora em janeiro, em Nova York. E o tema desse ano, The Next Now. O futuro agora. Ou seja, aquela ênfase em inteligência artificial num nível mais conceito, teórico, já ficou para trás. Agora é a inteligência artificial embarcada na operação. E essa realidade de AI implícita traz uma realidade que a eficiência operacional hoje não é mais para você ter diferencial competitivo, mas para você sobreviver. E é interessante porque antes de embarcar para a NRF, nós fizemos uma reunião na Imendes, nós chamamos de G20, porque são exatamente 20 gestores hoje na Imendes, e nós fizemos uma reunião para falar um pouco do ano, para falar dos desafios, e eu tive assim uma intuição de focar em eficiência operacional. Gente, nós precisamos falar de eficiência operacional, esgotar esse tema em cada nuance, em cada setor, etc. Quando eu chego na NRF, eu percebi que a AI, na verdade, é a grande protagonista da eficiência operacional. Como que você enxerga essa realidade hoje no mercado brasileiro? Olha, Isaac, você está coberto de razão, né? Quer dizer, acho que o que a gente viu na NRF, né, indo do começo para o fim, o que a gente viu na NRF foi muito isso. A gente, nos anos imediatamente anteriores a esse ano que passou, na NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, a IA enquanto promessa de tecnologia transformacional do varejo, e agora a gente chega lá e a gente vê realmente a IA cristalizada como algo que já está escalando. Então foi diferente dos anos imediatamente anteriores, de 2025, 2024, em que a gente começou a ver exemplos avulsos, cases avulsos de estamos pensando em usar para isso, começamos a fazer um piloto daquilo, etc e tal, coisas muito soltas, né? E agora em 26 a gente viu cases até repetidos, né? A gente falava assim, tá aqui um case super legal que essas 3 empresas estão fazendo, tá aqui outro case de essas outras 5 empresas estão fazendo, poxa, mas é o mesmo assunto, né? Então você começava a ver certos temas se cristalizando, onde a IA estava começando a achar realmente usos muito palpáveis, muito escaláveis de inteligência artificial dentro do varejo para poder fazer com que o varejo cresça de um jeito diferente. O que tem sido falado muito, que é aí para o seu ponto, é que a IA ela vai se transformar no novo sistema operacional do varejo. Ela vai virar realmente esse novo motor que vai rodar o varejo, né? A gente até hoje rodou o varejo com muitas ferramentas para ajudar a gente a funcionar, tecnologia, logística, as próprias pessoas e por aí vai, mas agora a gente tem mais um aliado, né? E esse aliado vai trespassar todas as áreas da organização, que é a inteligência artificial. Não que ela não existisse, não que ela tenha brotado no nosso mundo há 1, 2, 3 anos atrás, ela já existe há mais de 20 anos, mas ela vem amadurecendo a um ponto que ela está aumentando muito mais o quão acessível ela está, né? E para o seu ponto, eu acho que o grande elemento que a IA vai poder entregar para a gente na prática é isso, a eficiência operacional. E acho que quando a gente fala de eficiência operacional, vamos pensá-la num conceito bem amplo, vamos pensar em eficiência operacional para dentro e para fora do varejo, né? Então a gente pode pensar tanto para trás, eu gosto de usar a expressão para trás do balcão e para frente do balcão. Então você pode pensar tanto para trás do balcão, quando a gente pensa no back-office do varejo, quando a gente fala, por exemplo, desde classificação fiscal, quando a gente vai falar do cadastro dos seus produtos, quando você vai falar de você dar entrada nas suas notas fiscais, etc e tal, a IA está lá e ela pode ajudar muito a você ser muito mais produtivo e eficiente, você usar muito menos trabalho braçal humano para fazer isso acontecer. Está sendo usado hoje em escala, em várias soluções de várias empresas, está acontecendo isso, quanto para na frente do balcão, ou seja, então nós estamos falando de uso de IA para o vendedor conseguir fazer um inventário mais rápido, para o vendedor eventualmente poder recomendar um produto melhor para o cliente lá na ponta, para o próprio cliente efetivamente conseguir ter uma interação mais eficaz e achar aquilo que ele está procurando para comprar de forma mais fácil. Então, são todos
os pontos da operação você consegue ser mais eficiente, o que se converte eventualmente em menos custo operacional ou, e aí que eu acho que está o pulo do gato, né, em você conseguir vender mais, melhor em mais lugares. Né? E aí Boa. você consegue realmente destravar ângulos de crescimento muito mais interessantes do que a gente conseguia até então usando a inteligência artificial. Muito bom. E assim, ainda um pouco dos nossos bastidores, há um tempo atrás, meses atrás, nós fizemos uma análise na Imendes e nós ficamos primeiro surpresos, porque as pessoas estavam usando muita inteligência artificial, estavam realmente engajadas nesse tema. Até quero falar um pouco sobre pessoas um pouco à frente. Perfeito. Mas nós ficamos também assustados, porque havia uma pluralidade de IA na empresa, enfim, nós tivemos que dar 2 feedbacks para o time, né? Olha, parabéns e parcimônia, né? Boa, parabéns e parcimônia, eu gostei. Então, essa realidade da governança de IA, né? Você falou um pouco sobre isso, mas eu comecei a ficar assim preocupado com a necessidade das empresas em ter esses sistemas operacionais, e eu quero conectar um pouco ao sistema Lean que vocês desenvolveram, e aliás, parabéns. Eu li um pouco sobre o sistema e achei assim fantástico. Boa. É aquela máxima, né, Eloy? Na corrida pelo ouro ganha dinheiro quem vende pá, né? Então, olhando aqui pelo ponto de vista de tecnologia, as empresas de tecnologia precisam agora criar suas pás, né? Isso aí. Nessa corrida aí de AI. E essa realidade da governança vai mitigar várias coisas, como custo, a exposição dos dados sensíveis, a questão também de utilizar de uma forma mais eficaz possível os dados em loco das empresas, porque também não adianta ficar olhando muito para fora sem olhar para aquilo que está dentro ali, super estratégico e dentro do contexto de cada negócio. Então, fale um pouco sobre essa governança de IA para o nosso telespectador aqui, como também o sistema Lean. Fique à vontade aí para falar. Legal, Isaac. Bem, tem bastante coisa legal na tua pergunta. Vamos ver se eu consigo dar uma visão, um panorama aqui, sem também gastar meia hora de fala aqui, porque tem tanta coisa legal na tua pergunta. Mas começando aqui do panorama do uso do IA, né? Acho que toda tecnologia, ela começa sendo adotada de forma muito mais fácil pelas pessoas do que pelas empresas. Essa é uma verdade. O que é muito mais barato e simples as pessoas usarem, né? Só se a gente pensar o celular, né? A gente, numa empresa, você pega o próprio varejista, né? Tem muito varejista que até hoje não conseguiu colocar na mão de todos os seus vendedores um simples celular rodando ali um sisteminha para que o próprio vendedor consiga pegar informações básicas do produto, sabe, bipar um produto para saber quanto é que ele custa, se tem estoque, não tem estoque, entendeu? Poder dizer se o produto está em falta, ou se tem numa outra loja. Estou falando de coisa que já existe, tem 15 anos de idade que esse tipo de solução já está disponível e ainda você não conseguiu botar nas empresas esse tipo de coisa na mão de um varejista. E um celular é a coisa que todo mundo tem na mão. Então, quando surge a IA, quem é que vai adotar primeiro? São as pessoas. Então é muito, muito natural que as pessoas das quais as empresas são feitas, né, elas comecem a usar a IA porque elas percebem a mesma coisa, que a IA elas são capazes de deixar elas mais eficientes. E elas estão ali trabalhando no dia a dia, escrevendo e-mails e preparando texto para o marketing, fazendo planilha, e de repente elas percebem que elas podem ali usar o ChatGPT e etc. e fazer aquele trabalho que elas faziam em 2 horas em 2 minutos. Então elas pensam, por que não? Né? E começam a usar. E usa para cá, e usa para lá, etc, etc e tal, e de repente a empresa começa a se dar conta e falar, epa, né? Legal, mas onde estão indo os meus dados? Né? O que está acontecendo com a minha informação? É que nem a pessoa começar a usar o celular pessoal dela para fazer a questão de trabalho. Aí começa a preocupação do tipo, pera, mas e se vazar no celular da pessoa o cadastro do meu cliente? Será que eu não estou violando a LGPD? Né? Na mesma linha acontece com a IA. E se o cara resolver, na melhor das intenções, subir para a IA uma planilha de salários para ele poder fazer uma análise,
pro gerente dele que ele pediu, ele não está fazendo nada de errado, o gerente pediu para fazer isso, e ele falou, vou subir aqui para ele me ajudar a fazer esse negócio mais rápido. Só que, hoje em dia, se você subir alguma coisa no ChatGPT, por default, ele vai pegar aquele dado e vai usar para treinamento interno dele. É o standard. Né? E está lá nos termos e condições que você aceita, que a gente aceita sem ler, né? Diga-se de passagem. Exatamente. Todo mundo aceita sem ler. Os termos e condições existem. Isso é nato dele, né? É nato dele e as pessoas aceitam sem ler os termos e condições. Existe uma opção, eu até falo isso para os meus times, eu faço palestras às vezes e eu pergunto, né? Antigamente eu perguntava quem é que usa ChatGPT, mas hoje em dia virou redundante, todo mundo levanta a mão, né? Mas a pergunta que eu gosto de fazer, eu sei que todo mundo usa ChatGPT, mas quem é que entrou no ChatGPT, foi lá e desligou a opção não quero que você treine com os meus dados? Aí levanta 3, 4 mãos, porque as pessoas nem sabem que essa opção está lá, que isso é governança de dados. Isso é governança. Né? E as pessoas não pensam nesse tipo de coisa, porque aí de repente o que pode acontecer? O seu salário, a tua foto, alguma coisa pode começar a aparecer na busca de outras pessoas, porque esse dado passou a ser parte da massa de dados do ChatGPT e você permitiu. Você por ter dado ok no termos e condições, você aceitou e você não foi lá desligar a opçãozinha de não quero que você use meus dados para treinamento. Então, as empresas, como sempre, elas têm ambientes muito mais complexos, elas têm que pensar nesse tipo de coisa. Por que o computador de uma empresa é normalmente muito mais cheio de regra, muito mais travado, ele não deixa você colocar USB, etc e tal? Porque a empresa está tentando governar uma série de coisas que uma pessoa física não está tão preocupada. A mesma coisa vai acontecer com a IA. É mais uma tecnologia. Ela não é especial, mas ela exige os mesmos cuidados que qualquer tecnologia que você vai botar em escala para usar para todos os seus funcionários. Então, toda empresa vai precisar se preocupar com governança da IA. Governança de segurança, governança dos dados, governança de uso, governança de custo. É caro usar IA em alguns contextos. Claro. Se você não souber o modelo, se você não controlar os tokens, se você não fizer bom uso, etc. Daqui a pouco vai bater uma conta. Eu tenho visto aqui o pessoal, às vezes, eu tenho uns grupos de IA que eu participo, que o pessoal manda umas fotos de tela de conta de $120 mil de consumo de IA por um funcionário. Entendeu? E aí, nós falando de $500 mil, mais de 600 mil reais. E também é importante separar, né? O que é conveniente usar IA pela característica dela e o que eu não preciso usar AI para isso. Sem dúvida nenhuma. Tem pessoas que usam AI onde não deveria usar. Tem gente que está usando IA para perguntar como é que frita um ovo. Exato. Dá para você pesquisar na internet, pegar um vídeo no YouTube e ver como é que frita um ovo. Você não precisa pedir para a IA te ensinar como é que frita um ovo. Mas a IA sim pode te ensinar como é que frita um ovo, não tem problema nenhum. Né? Mas é o melhor uso da IA? Entendeu? Então isso está por trás, né, do porquê que a TOTVS lançou o Lean, né? Qual que é o conceito do Lean? A Lean a gente fez na lógica de criar um foundation de IA para empresas. Qual que foi o problema que a gente visualizou quando a gente começou a ver essa onda de IA? Essa IA mais pesada, essa onda baseada nos LLMs começou uns 2, 3 anos atrás, com o ChatGPT, etc e tal. A gente percebeu isso, a gente falou, a gente vai ter esse problema, a gente vai querer colocar IA em todos os produtos, os nossos times técnicos vão começar a usar IA, os nossos times internos vão começar a usar IA, a gente precisa governar esse negócio. Assim como a gente já governa os nossos laptops, assim como a gente governa os nossos celulares, assim como a gente governa um monte de coisa, a gente vai ter que governar a IA. E a gente criou realmente todo esse foundation de B2B. Esse foundation composto de 3 grandes camadas, né? Que uma delas é que é a camada de toda a camada de governança. Essa camada de governança vai definir todas as regras pela qual a gente pode ou não pode fazer certas coisas, pela questão de confidencialidade de dados, então ela vai definir os parâmetros do tipo, eu vou anonimizar os dados, não vou, os dados são confidenciais, não são, eu tomar cuidado com dados sensíveis, não vão, né? Eu tenho toda a camada que a gente chama de conexão corporativa, que a gente chama de enterprise layer, ela vai governar questões de custos, ela vai lidar com a integração com os dados da tua empresa, né? Então ela vai tomar todo esse cuidado e também quais modelos de IA que eu vou usar. A Lean não é um modelo, a Lean não é o ChatGPT, a Lean não é o Anthropic. A Lean, na verdade, é um grande canal de conexão com esses vários modelos. Ela me permite, enquanto TOTVS, à medida que eu estou criando soluções para os meus clientes, escolher qual é o melhor modelo para o melhor problema.
É justamente aí que eu consigo fazer o custo eficiente, o uso eficiente das soluções. E não fica subjetivo, né? Não. Você não fica dependendo de um funcionário no setor da empresa ir lá e flegar que não quer que treine com os dados. Exatamente. Então, eu já garanti isso lá na camada de governança. Exatamente. Na camada de governança eu já setei isso por padrão. Então, se eu estou usando a Lean, eu já estou governando. Eu já estou definindo os padrões, as regras, eu já estou monitorando. Aí na camada de governança eu estou monitorando também. Eu monitoro o que trafegou ali dentro, eu monitoro como é que ela tomou uma decisão. Se ela tomou uma decisão, eu guardo a cadeia de razão dela, a cadeia de raciocínio, pelo qual ela decidiu fazer o caminho A ou B, para que depois alguém vier perguntar por que a IA fez tal coisa. Eu consigo entender a lógica pela qual ela decidiu. E todos esses movimentos podem nascer uma intra-AI, né? Sim. Uma AI interna que você está utilizando apenas ali. Exatamente. Usando um racional da empresa interno para... É isso mesmo. E aí esse é o grande. E aí vem o último elemento da tua pergunta, que são os dados, né? Quer dizer, o grande ativo que as empresas vão ter para poder usar IA de um jeito que gera valor para elas são os dados dela, né? E que é uma das coisas que as empresas mais cuidam mal, né? Efetivamente. Eu gosto de fazer um paralelo que é a questão do patrimônio. Todo varejista ele tem cuidado extremo com o patrimônio. Né? Então você tem a mesa, tem a prateleira, tem o carro, tudo tem plaquinha lá, né? Plaquinha de patrimônio, número, não sei o que, tá registrado no livro de ativos, etc, tudo bonitinho, né? Mas o grande patrimônio digital das empresas são seus dados. E essas coisas, as empresas, por mais incrível que pareça, não têm ideia de onde estão. Não tem uma plaquinha, não sabe qual é o dado, não sabe para que ele serve, não sabe onde é que ele está guardado, não tem ideia, não qualifica, não classifica e não organiza de jeito nenhum. E aí como é que a pessoa vai fazer IA se o combustível fundamental que faz a IA funcionar são os dados? Entende? Então tem um desafio que as empresas ainda precisam superar para poder extrair valor disso, que é justamente o quanto que elas, na verdade, elas não precisam ser experts de IA. Né? Empresas como a TOTUS, plataformas como a Lean, elas vão estar trabalhando para ajudar as empresas a realmente a tirarem o máximo de valor, mas elas precisam, sem dúvida, governar os dados delas, entender os dados delas e fazer com que isso aconteça. Né? A grande ideia da TOTUS aqui é justamente isso, a gente usando a Lean como nosso sistema interno, onde a gente tem usado a Lean tanto para interno. Então a gente tem criado soluções de eficiência operacional para nossos times internos, usando a Lean como veículo, como a gente também tem usado a Lean como maneira da gente desenvolver soluções para os nossos clientes e embarcar os nossos produtos. A Lean é muito mais uma forma da gente poder fazer com segurança e confiabilidade a entrega da IA para os nossos clientes, do que efetivamente um produto efetivo que os nossos clientes vão usar na ponta no dia a dia. Ele é esse grande foundation que garante o uso seguro e escalável de IA ao longo de todos os produtos da TOTUS, né? E dessa maneira a gente espera que a gente consiga realmente pegar os dados do nosso cliente, que estão muito bem estruturados no nosso RP, que a gente conhece eles como ninguém, plugar a Lean para que a gente possa fazer a ponte entre esses modelos fantásticos de IA que estão sendo criados a todo momento, usando o nosso conhecimento único de mercado, esse conhecimento que a gente tem dos vários segmentos que a gente está, com os dados do cliente, para a gente poder entregar soluções de AI que a gente entende que ninguém hoje no mercado está capaz de entregar, né? Por melhor que você possa imaginar que outras soluções possam desenvolver soluções de AI, mas essa combinação de conhecimento de negócio e conhecimento de dados é um diferencial que eu acho que a gente vai conseguir realmente entregar para os nossos clientes algo que eles vão poder realmente extrair o máximo de valor dentro das soluções deles, com segurança, com governança, com confiabilidade, com tranquilidade, dormindo em paz, de que não tem ninguém pegando os dados deles e treinando para outras coisas, de que nenhum funcionário está jogando um dado e depois está vazando ele e está se expondo a um risco de LGPD, entendeu? Então, essa é a lógica do que a gente está tentando trabalhar com a Lean e efetivamente muito do que está tentando já conectar com a tua pergunta em termos das preocupações de governança que eu acho que uma empresa está tendo que ter hoje em dia. Muito bom, esse ponto de dados é fundamental. Eu tive acesso a algumas pesquisas e entre 70% a 95% dos projetos de AI, eles são frustrados em função de dados que não corresponderam ao projeto. Então você percebe a necessidade das empresas ter essa acurácia, né, dos dados. E aí eu conecto em um outro ponto, na verdade é uma dúvida mesmo que eu tenho percebido um movimento onde irão surgir comunidades de empresas
que irão compartilhar os seus dados anonimizados nessa comunidade para que uma possa retroalimentar a outra e assim por diante. Você tem visto esse movimento ou como que você percebe essa tendência? Olha, eu acredito que seria fantástico a gente ter esse nível de maturidade da cabeça das empresas. Sim. Ela pressupõe a capacidade das empresas de saberem lidar com seus dados a ponto de conseguirem expor eles com essa qualidade, né? E uma maturidade também de estar fazendo um compartilhamento que é um ganha-ganha, né? Então eu tenho visto, sim, iniciativas acontecendo em vários lugares e eu acho que as maturidades variam de indústria para indústria. Boa. Esse é um pouco do meu ponto de vista. Eu acho que assim, não tem hoje acho que uma linha isonômica que fala todo mundo está fazendo isso de formas iguais. Eu vejo, às vezes, por exemplo, o setor farmacêutico mais avançado, o setor alimentar um pouquinho menos, material de construção um pouquinho mais. Então, as coisas vão flutuando de segmento para segmento. Essas culturas. Né? São culturas dentro das indústrias, dentro das várias verticais que você vê de mercado, e eles são mais... que tudo, no final das contas, se baseia na questão de confiança e de credibilidade do valor gerado pelo compartilhamento dos dados. Entendeu? Eu acho que esse é o grande dilema que está por trás disso, porque eu acho que quando a gente compartilha, a gente junta uma coisa e juntos a gente é mais forte. Então eu acredito muito nessa modelagem, mas é um desafio, porque ele exige, de um lado, um capability técnico, de você realmente, o que eu falei, você tem que governar os seus dados, tem que saber onde é que eles estão, com quem que eles passaram a noite, onde é que eles, né, quais são os amiguinhos deles, etc e tal. Perfeito. E ao mesmo tempo você tem que estar disposto a compartilhar e extrair algum valor daquele pool de dados que está lá, porque o pessoal fica com medo, fala, exemplos que eu já escutei nas minhas andanças por aí falando com clientes, eu não compartilho meus dados, varejista falando, eu não compartilho meus dados com a indústria, porque senão ele vai usar isso para fazer negociações mais agressivas comigo, né? A indústria fala, não, o distribuidor fala que não quer compartilhar dado com o varejista, porque senão... sabe, e você começa um monte de medos ocultos de que um vai usar o dado contra o outro, quando na verdade não deveria ser a favor do outro, para eles se ajudarem a ficar mais fortes na cadeia. Eu vejo isso às vezes mais maduro fora do Brasil, infelizmente. Eu vejo cadeias de dados muito mais maduras na Europa, no Japão, a China, então, nem se fala, tem feito umas coisas de cadeias de dados fenomenais, Estados Unidos um pouco menos, mas também algumas coisas interessantes que eles têm feito lá, de acordo com algumas indústrias, mas quando você vai descendo para mercados emergentes, como América Latina, Brasil, África, ainda está muito incipiente. Muito bom, muito bom. Pessoal, deixa eu dar um tempinho para o Eloy tomar uma água e te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no nosso canal? Você já curtiu aqui? Coloca um comentário aqui no episódio. Está sendo relevante para você? Se você puder, compartilhe esse episódio aí com grupos, com as pessoas do seu dia a dia, para que eles também possam estar nessa mesma página. Eloy, pivotando um pouco o assunto, falar um pouco de pessoas. Legal. Eu tenho visto ainda, infelizmente, essa questão do Fla-Flu, né? Tá bom. Pessoas contra AI. E não substitui isso, acho que está muito claro. Só que a pessoa que não utiliza hoje AI em uma empresa é quase que uma desonestidade técnica, né? Porque mais um ponto para as empresas usar um sistema operacional como a Lean, porque ali você consegue medir também esse mapa de calor na equipe também, né, de forma muito, muito preciso. Mas qual que é a relevância das pessoas? E aqui eu quero só colocar alguns vieses. Tem o viés dos gestores, honrar as pessoas, mesmo a AI tendo esse protagonismo, porque são as pessoas que vão fazer no final do dia toda a coisa acontecer, né, de dar o devido lugar de honra às pessoas. E as pessoas honrar a tecnologia, ao processo, ao novo, e realmente cooperar para que as empresas adotem, de fato, nas suas operações. Então, como você tem visto esse movimento de pessoas, a necessidade das empresas
talvez algumas olharam muito para a tecnologia e deixou um pouco as pessoas de lado, Sim. enfim, e as pessoas também deixando a tecnologia de lado. É super natural esse tipo de movimento, tá, Isaac? Toda vez que uma nova tecnologia disruptiva se materializa, você tem a formação desse fla-flu que você colocou, isso é natural. Você olha a história das tecnologias. As revoluções. As revoluções. Eu sou um grande estudioso da história das tecnologias, eu adoro esse assunto, leio um monte. E aí você tem, tem até essa expressão que a gente fala dos luditas, né? Que são essas pessoas que elas realmente tentavam, elas são anti-tecnologia, elas se manifestaram e apareceram em vários momentos da história, elas destruíam máquinas na época da Revolução Industrial, elas destruíam estações de geração de energia elétrica, né? Elas faziam isso como um ato realmente de oposição aberta à tecnologia, né? Porque elas estão num campo extremo desse fla-flu, achando que a tecnologia ela é destruidora da humanidade, que ela vai acabar com aquilo que nos faz humanos. Né? E muito do que a gente às vezes escuta no discurso da IA é isso: a IA vai acabar com os empregos, ela vai acabar com as pessoas, ela substitui as pessoas. Então é uma versão atualizada do papo do ludismo, né, que falava disso, que falava que a IA vai acabar com o ser humano. Então não está diferente a conversa, ela só está atualizada para o tempo moderno, trocou o nome da tecnologia XPTO para IA, no seu mesmo lugar. E do outro lado também tem um outro extremo, né, no campo do fla-flu aqui, que é o extremo também dos caras que acreditam incorretamente que essa tecnologia realmente ela é tão boa, que ela vai fazer com que realmente você consiga trabalhar com muito menos gente, que você consiga de verdade substituir um monte de gente, que você, dono da empresa e dono do negócio, consiga produzir mais com muito menos custo humano e que você possa realmente desapegar das pessoas de um lugar de relevância dentro do processo produtivo, né? E, de novo, nada mais longe da verdade. Né? Quando você vê a história das tecnologias e como elas evoluíram, o que tem acontecido na verdade é que toda vez que surgiu uma tecnologia, o que ela fez? Ela substituiu um uso menos nobre do ser humano e liberou o ser humano para um trabalho muito mais nobre. Né? Então não é sobre uma substituição e uma eliminação, ao contrário, é um enaltecimento do uso do ser humano. Né? É você poder, eu gosto muito dessa frase, que eu não sei quem falou, mas que fala liberar o ser humano para ser humano. Olha, né? Fantástico. Porque o que acontece muitas vezes nas empresas é que a gente não trata o ser humano como ser humano, a gente trata o ser humano como máquina. A gente quer que ele faça processos repetitivos, a gente quer que ele não pense, a gente quer que ele opere sobre KPIs rígidos, a gente quer que ele entregue SLAs, entendeu? Então você quer que ele se comporte como uma máquina. Que ele tenha um comportamento altamente previsível e que ele seja repetitivo. Isso não é ser humano, isso é ser máquina. Boa. Entende? Então, Perfeito. à medida que as máquinas estão evoluindo, quanto mais elas evoluem, mais elas ocupam esse espaço. E quanto mais elas ocupam esse espaço, mais elas permitem que o ser humano realmente seja humano. Que ele trabalhe nas áreas cinzentas, que eles trabalhem nos lugares de dúvida, que eles trabalhem nos espaços onde você precisa realmente ser humano para você poder fazer a diferença. Que você use isso aqui, né? Que você use isso aqui, que você use coração, que você use cabeça para você poder realmente fazer as coisas acontecerem. Só que isso vai trazendo desafios para as pessoas e para as empresas. Porque as pessoas foram treinadas pelas empresas anos e anos para se comportar como máquinas. Elas foram remuneradas para agir como máquinas, para produzir como máquinas. Então, nos momentos que a tecnologia surge, elas impõem para as empresas e para as pessoas um momento de redescoberta do que elas vão ser daqui para frente. Né? Elas olharem para frente e falar: o que eu vou ser agora? Né? Como é que eu vou ressignificar a minha vida, o meu trabalho, a minha profissão, dentro de um contexto onde tudo que eu aprendi, tudo que eu soube foi como agir como máquina, e agora estão me dizendo que o que eu fazia está automatizado, o que eu vou fazer daqui para frente? Você vai ter que pegar realmente a máquina, que você tem que usar aquela máquina nova para você fazer o seu trabalho, e você, na verdade, vai usar a tua cabeça para governar aquelas máquinas para fazer muito mais. O que vai dar para fazer agora? Muito mais. Né? Uma pessoa agora vai poder fazer o trabalho do que antigamente 10 pessoas faziam, porque em vez dela ser uma, ela vai ter 10 robozinhos, 10 agentes de IA que vão fazer o trabalho de 10 pessoas como ela faziam, e ela vai estar livre para um trabalho muito mais tático, muito mais estratégico, né? Um comprador que gasta horas e horas entrando com pedidos de compra no sistema, que tem que fazer uma compra de supermercado, em um supermercado que tem 10 mil SKUs,
Ele não consegue nem querendo botar pedidos individuais linha a linha com precisão para 10 mil SKUs. Com a IA, ele consegue, com um apertar de um botão, colocar um pedido de compra super preciso, de 10 mil linhas, com precisão estratégica, e aí ele consegue parar e analisar, estão lançando um produto novo, né, um novo tipo de bolacha, com sabor tal e tal, etc e tal. A IA não consegue olhar para aquele produto e imaginar se ele vai vender bem, mal, parecido com o produto XY. Tem uma sensibilidade humana de entender o comportamento. Perfeito. Que só ele consegue ter. E esse tempo ele vai ter agora para poder pensar, analisar, fazer entrevista com o consumidor, falar com o mercado, pensar e falar, puxa, então eu vou botar um pedido de compra de 10 mil itens e não de 1000 itens, que eu acho que isso aqui tem chance de bombar. Entendeu? Ele consegue ser muito mais estratégico na decisão dele, porque ele tem tempo agora, tempo que está livre do que ele estava antes imputando linha a linha numa planilha para poder subir um pedido de compra. Mas ele vai ter que ressignificar o trabalho dele, porque agora ele não é mais medido por quantas linhas de pedido ele coloca no sistema, ele vai ser medido por se ele conseguiu fazer uma compra assertiva que gerou mais resultado para a empresa. E isso é muito mais um uso humano e inteligente da capacidade cerebral dele do que o que ele fazia até então. Pegando um exemplo besta do que é a operação de dia a dia de um negócio. Você fala, não me lembrei de uma frase, eu também não lembro o autor, mas esse grande executivo disse assim, eu quero uma companhia que pense com o coração e sinta com o cérebro, né? Que é você, bem isso. Você realmente trazer esse equilíbrio, né? Nem muito ao mar e nem muito ao morro, né? Que é a dificuldade do ser humano. Totalmente. É esse equilíbrio. A gente colocou na TOTOS, inclusive, a gente fez bem recente, não super recente, mas recentemente, uma revisão dos nossos valores. E um dos valores-chave que a gente colocou para todo mundo foi que a gente precisa trabalhar com o conceito de IA mais IH. Que a gente precisa trabalhar com a inteligência artificial, sim, em tudo que a gente vai fazer, e com a inteligência humana. O equilíbrio desses dois é que efetivamente vai entregar resultado de verdade. Não é o uso de um ou de outro. E aí nós temos uma outra preocupação que é a preguiça, né? Ah, sim. Porque agora, final de abril, saiu o decreto da regulamentação da reforma. E aí são 450 páginas, 620 artigos. E aí, naturalmente, o que você faz? Pega o decreto, joga na AI, me fale o que é importante, faça um resumo, sintetize, monte um plano de ação. E aí eu comecei a usar várias para poder tentar tirar algo bom e mudando o prompt para poder tentar induzi-la de forma correta e assim, alucinaram todas. Nenhuma delas me entregou algo coeso. E aí o que eu tive que fazer? Ler. Então foram 2 noites muito mal dormidas e eu precisei ler e fazer o meu resumo para poder dar contexto de produto, de mercado, de momento, porque dá o contexto do que está sendo reformado, né, do sistema tributário atual versus o que vem por aí. Enfim, no dia seguinte eu chamei a nossa gestora tributária, expliquei para ela, dei os exemplos e falei, tá vendo? Precisa ler. Então leva isso para a equipe, a inteligência humana precisa atuar necessariamente. Né? E aí eu percebi nos grupos também pessoas compartilhando resumos de AI que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ninguém leu. O pessoal tacou na IA, pegou a IA, jogou isso, é IA sem IH. Isso é a IA sem IH. Sem IH. Entendeu? E esse que é o ponto. Quer dizer, não tem nada de errado de você jogar um negócio pesado, complexo para a IA e pedir para ela sumarizar. Mas se você não revisa o sumário, você não olha, e você com a tua inteligência não valida e fala, faz sentido? Isso aqui tá esquisito. Deixa eu pegar o material original, ler e ver se tá coeso. Fala, cara, isso aqui tá errado. Eu vou ter que ler. O que você fez foi perfeito. Acho que não tem nada de errado você ter tentado jogar lá pra ganhar tempo e tirar valor dela. Mas a hora que você olhou que ela falou, cara, isso aqui ela tá alucinando. Não vai dar para eu usar a IA nesse contexto. Agora, talvez você pudesse, depois de ter lido todo o documento, você poderia, talvez, com o conhecimento da tua cabeça, escrito prompts com precisão, para ela criar resumos específicos de contextos fechados, para que você pudesse criar materiais para compartilhar, pílulas de inteligência, que você pudesse depois revisar e soltar para a galera, seria um jeito produtivo de você
usar IA pós o teu uso de IH. Então, sabe, eu acho que é sobre isso. Eu acho que eu não diria nem que a questão é necessariamente preguiça, mas eu acho que é saber usar a IA para aquilo que ela se propõe a usar do jeito certo e você saber usar o IH na combinação adequada. Mas as pessoas, é o que eu falei, é o extremo, são os fla-flus. As pessoas, elas vão para todos os campos extremos. Tem gente que tem medo e fala, não vou tocar nesse negócio da CA, porque eu não sei, mas essa pessoa vai ficar para trás, porque a maior parte do mercado vai estar usando IA. É que nem você chegar, se eu chegar hoje, te apresentar para trabalhar na Imendes, e falar, puxa, eu queria um emprego na Imendes, e eu falar, não sei usar computador, você vai olhar para minha cara e vai falar, cara, desculpa, não tem como, não dá nem para começar a conversa. Daqui a alguns anos, se eu falava que eu quero trabalhar na Imendes e você perguntar, e aí, que IA você usa? Como é que é o teu uso de IA? E eu falar, não sei, não uso IA, entendeu? Você não vai conseguir emprego. É aí que a gente vai. Como você não ofereceria um emprego hoje para alguém que não usa computador, que não usa celular, que não usa internet. Entendeu? Há 20 anos atrás, talvez você oferecesse emprego para alguém que não usa internet, celular, mas hoje você não ofereceria, porque é o mínimo, é o básico, é o fundamental. Dá mais 5 anos e a mesma coisa vai acontecer com IA, entendeu? Agora, a pessoa tem que entender também como é que ela vai usar IA com IH, como é que ela está usando na cabeça dela, né? Se a pessoa ela resolver falar, vou fazer tudo agora com a tecnologia e meu cérebro tá aqui, sabe, ocupando espaço, cara, então desculpa, que eu preciso de você. Né? Qual que é o teu papel? E tem um outro dado também que eu me lembrei aqui, que é a questão demográfica. Porque se você for colocar na balança os profissionais que estão saindo do mercado de trabalho, por N motivos, e os que estão entrando, você percebe claramente que a conta não fecha. Né? E é quem vai suprir essa ausência de pessoas para os postos de trabalho? A AI. É isso mesmo. Então, é mais também, exagerando um pouco, para suprir uma deficiência quantitativa mesmo de pessoas, do que para substituir, até porque nem existem essas pessoas para serem substituídas. Né? Não, totalmente. Eu acho que o mercado de trabalho, ele sempre acabou, e numa boa, toda vez que surgiu uma tecnologia que liberou o tempo das pessoas, o que aconteceu, na verdade, não foi que as pessoas passaram sendo muito pragmático, né? Não foi que as pessoas simplesmente passaram a trabalhar menos, elas puderam fazer outras coisas. Então as empresas e os negócios e as próprias pessoas sempre quiseram fazer outras coisas, mas elas não tinham tempo para fazer outras coisas. É o exemplo do comprador que eu dei para você. Exatamente. Ele sempre quis poder fazer uma análise de melhor qualidade, de compra de XPTO, etc. Só que ele não tinha tempo. Com o tempo, o que ele vai fazer? Ele vai sair mais cedo para casa? Ou ele vai conseguir fazer aquela análise de qualidade, entregar um trabalho melhor e fazer uma compra de mais eficiente? Exatamente. Entendeu? Sim, ele pode sair mais cedo para casa. Aí são escolhas, e são empresas, e são modelos de trabalho. Mas pragmaticamente o que aconteceu toda vez que surgiu uma tecnologia nova é que a gente conseguiu espaço para fazer outras coisas que geraram mais valor e que fizeram os negócios crescerem e que abriram mais oportunidades de trabalho. Legal. Então você pega, teve um exemplo muito legal que eu vi recentemente eu não lembro o nome da empresa, mas de que o pessoal fez um trabalho fortíssimo de automação de um call center com IA. E reduziu muito o número de telefonemas, chamados que aquele call center estava recebendo, ao ponto de que eles podiam realmente dispensar 30%, 40% das posições, das PAs, né, das posições de atendimento do call center. O que o cara falou? Puxa, com esse bando de gente, eu posso finalmente criar um trabalho proativo de ligar para os clientes e oferecer uma série de serviços que eu sempre quis fazer, mas não podia porque contratar essa mão de obra era muito cara. E eu não vou fazer essa oferta com IA porque eu estou tentando vender um produto, isso é diferente, é humano, é pessoal, etc, etc. Tal. O cara criou uma nova linha de receita com um headcount que ele já tinha. Entendeu? E só faturar 1 bi a mais por ano, entendeu? Sem contratar uma pessoa extra. Só com o dinheiro que ele já tinha dentro de casa. Só que é uma função que, se ele quisesse fazer, ele tinha que criar um business case, investir, trazer mais gente, etc. O que eu falei, o tempo disponível ele vai ser ocupado por novas oportunidades de crescer os negócios. Então, é um pouco do que você disse. Você falou, as pessoas elas vão necessariamente perder os empregos? Não, né? Aí ela vai estar ocupando um natural encolhimento da pirâmide populacional, como você falou, que está acontecendo, ou naturalmente
ela vai abrir espaço para que as pessoas performem funções novas que as empresas sempre quiseram que sejam feitas e elas não tinham a oportunidade de fazer, porque às vezes o investimento não fechava conta, mas agora vai começar a fechar. Muito bom. E tem um outro ponto também, que é a capacidade dos negócios remanescerem. Eu comecei a analisar um tempo atrás sobre a realidade da Imendes, né? Nos últimos 3, 4 anos, nós desenvolvemos a nossa própria AI para fazer aquele processo de classificação tributária de produto. É uma LLM própria que se alimenta, é uma rede neural que se alimenta dos nossos dados. Hoje, a AI, ela representa 20 vezes a nossa equipe. Eu comecei a pensar, então tá bom, vamos imaginar hoje a empresa sem essa AI. Para onde que estaria o meu custo? Vamos partir do princípio que nós conseguiríamos contratar essas pessoas, porque eu acredito que não. Mas, sendo positivo, qual que seria o meu custo hoje? O negócio seria viável? Você falou da Lynx agora há pouco. Com a Lynx nós temos, se eu não me engano, 10 mil clientes. Hoje a Imendes e Lynx juntos. Como que nós chegamos para um mercado como esse, varejo, você sabe como é desafiador, muito sensível a preço e tudo, e simplesmente é 4 vezes mais. Simplesmente não para em pé. Eu comecei a observar também, há uns anos atrás, uma resistência de ir para a nuvem. O custo da nuvem, será que realmente precisa hospedar numa nuvem, transferir para a nuvem? Se bem que agora temos um pouquinho melhor. Exato. Mas hoje, na nossa realidade, se nós não tivéssemos ido, nós não conseguiríamos estar com um servidor local, dado toda a nossa evolução de dados. Então você percebe que a tecnologia dá uma sobrevida para as empresas. Parece que ela vem já antecipando situações futuras para que quando você chegar lá, a tecnologia que você adotou outrora te permitiu sobreviver em toda essa evolução. É isso mesmo, e deixa eu até vou correr o risco de te jogar uma pergunta aqui nesse contexto. Você falou que vocês começaram esse LLM quanto tempo atrás? 4 anos atrás. 4 anos atrás. De 4 anos para hoje, a Imendes tem mais ou menos funcionários? Mais. Então tá aí a tua resposta. Mais funcionários. Você criou uma LLM que faz o trabalho de 20 vezes a tua equipe e você cresceu em gente. E vaga aberta. Então, sempre. Ou seja, a IA acabou com empregos? De forma alguma. Então é esse o bom ponto. Entende? Perfeito. Então, assim, a Imendes é a prova viva da tese de que a IA não acaba com o emprego de ninguém, mas pelo contrário, cria mais. Cria mais. Você cresceu como empresa, é uma empresa mais saudável, com custos melhores, te permitiu crescer, abrir outras oportunidades para fazer papéis diferentes. Não é, a questão não é você contratar 20, 30 vezes pessoas para fazer um trabalho braçal e manual, que é um trabalho que uma máquina pode fazer muito bem feito. Sim. É você contratar 20 vezes seres humanos para fazer a tua empresa crescer em funções onde só um ser humano consegue performar. E uma máquina nunca vai fazer como um ser humano. Então, eu acho que não tem dúvida em relação a essa discussão, por isso que eu nesse campo do Fla-Flu, eu sei onde é que eu tô. É o campo do IA mais IH, é onde os dois juntos de mão dada vão levar os negócios para muito longe. Quando nós olhamos para a emenda constitucional, as leis complementares, as inúmeras notas técnicas, agora temos o decreto da regulamentação, a gente percebe que há um hiato entre a expectativa das empresas e o que está sendo entregue de forma objetiva. Hoje, você precisaria, um exemplo, né, para entendermos aqui o ponto, de 620 artigos para explicar uma coisa simples. Vamos pensar. Não é? Então a pergunta é: se não foi entregue uma reforma tão simples como a maioria está esperando, e eu te trago um dado que eu peguei da FRAC agora recentemente, que 15% dos documentos fiscais eletrônicos emitidos no Brasil, 15% estão hábeis quanto à reforma. E aí eu falo de todas as tags novas, as regras de validações, etc. 85% está um pouco alheio à realidade de que vai precisar agora em agosto, né, para as empresas que não são optantes pelo Simples. Caso não venha toda essa simplicidade, você tem tido essa percepção, essa preocupação, você olha para o que está acontecendo e parece... um pouco no tempo de Noé, que
está falando do dilúvio, falando do que vai acontecer, falando das tendências e as pessoas não estão ouvindo, né? Olha, Isaac, sim, acho que a gente que está do lado fornecedor dessa cadeia, né? E eu que, como eu falei desde no começo, né, agora eu me vejo no lado fornecedor dessa cadeia, me sinto um pouco realmente do lado Noé, do tipo, estou falando, estou avisando, o dilúvio está vindo, etc. E às vezes eu sinto um pouco que o pessoal não está escutando. A gente tem trabalhado muito forte na TOTS na questão de conscientização dos nossos clientes, de como que isso é impactante para os negócios dos nossos clientes. Eu acho que todo tipo de crítica e avaliação sobre possibilidades de como o modelo pode ser funcionado ou poder melhorar, ele é sempre válido. A gente não pode negar que realmente o caráter da reforma, quando ela terminada, ela traz para a gente uma série de benefícios que eles não podem ser negados. Mas a gente também não pode ignorar o fato de que para a gente fazer a transição desse modelo, a gente passa por uma complicação antes de ter uma simplificação. Então a gente sai de um modelo de 5 impostos para um modelo de 8 impostos para terminar no modelo de 3 impostos, né? Quando a gente coloca o IS na parada, né? Então tem os dois IVAs e mais o IS, né? Mas então então primeiro a gente complica para depois simplificar. E não tem, eu não sei, assim, eu juro que eu já tentei pensar, mas eu não achei outro jeito da gente fazer essa passagem, a não ser que a gente fosse fazer uma ruptura brutal, que eu acho que a gente no Brasil não está disposto a passar por ela, até porque eu não sei se os negócios iam suportar, se a economia real ia suportar. Então realmente foi desenhado um processo de transição de 7, 8 anos, que é um processo longo, mas honestamente é o que é. E é normal, né? E eu acho que é normal. Porque A gente tá fazendo uma reforma pesada, é o que você falou de um ciclo de 20 anos, eu acho que tá corretíssima a maneira como você colocou a questão, e eu acho que não é sobre a gente criticar se é bom, é ruim, é melhor, eu acho que ele termina sendo melhor. Ele está desenhado para ser melhor, está desenhado para simplificar os negócios, para simplificar a gestão, para simplificar a maneira como a gente apura, como a gente se acredita, um monte de coisa que hoje é muito complexo e que gera muita dúvida, ele vai ficar muito mais simples no final, mas esse final ele passa por um processo bem doloroso de você sair de A e chegar até B, né? E esse processo é o que a gente está vivendo agora. E infelizmente a gente ainda percebe que muitas empresas ainda estão realmente tratando o assunto como se fosse algo ou que eu vou atualizar o sistema e magicamente vai se resolver, ou que é o meu contador que resolve, esse é problema do financeiro. Não é. A reforma tributária ela muda fundamentalmente como o negócio funciona. Tem empresas hoje em dia que certas partes do negócio, quando não todo o negócio, se viabiliza por certas condições de regimes especiais, por certas isenções fiscais específicas, etc. Tal, coisas que podem parar de existir pós-reforma. E que se o cara não analisar e falar, cara, como é que é a minha cadeia logística? Às vezes o cara colocou um centro de distribuição numa certa cidade por causa de uma questão de uma isenção fiscal, de uma condição especial, etc. Então, né? E quando aquela condição cai, o custo logístico de fazer o transporte do produto, que às vezes o cara pega o produto, o Brasil ele acabou por causa dessa situação toda, criando certas condições em que um produto ele entra importado para um lugar, ele vai para um outro lugar para fazer um beneficiamento, aí ele vai para um outro lugar para fazer o processo final de empacotamento, para ele ser entregue para o cliente que estava do lado do lugar onde ele foi importado. Ele estava aqui. Mas ele faz isso para poder chegar no cliente final que estava aqui do lado. Esse custo logístico, a questão do imposto do Brasil é tão material que às vezes o custo logístico ele é compensado pelo imposto. Ou se toma uma decisão comercial pautado no tributário. Exato. Mas e se esse tributário vai ser tão simplificado como a gente espera que ele seja no final da reforma, e esse custo todo permanece? E alguém, um concorrente teu, saca isso e ele fala, cara, sabe o que mais? Agora a gente vai importar o produto e nós vamos entregar aqui do lado. E vamos tirar todo esse custo da cadeia. E você não reviu a tua cadeia, e você não desmontou o centro de distribuição, ou a indústria que você montou ali, etc. Tal, e não trouxe tudo para cá, ou você não rearranjou a tua cadeia toda. Você continuou com a mesma estrutura de custo que foi montada numa lógica de um imposto que tinha uma condição específica, etc. e tal.
cara, teu negócio está montado numa base de custo que eventualmente ela já não é mais competitiva. Perfeito. Então você tem que revisar teu negócio inteiro da fundação toda quando você vai pensar na reforma tributária. E as empresas não estão olhando para isso. Para mim não é sobre pôr tag na nota. Tag na nota é o último passo da brincadeira, entendeu? Para mim, o teu negócio ainda é viável, a maneira como o teu negócio opera pós-reforma, ele faz sentido ainda, ou tem que repensar fundamentalmente como ele funciona? Eu acho que as empresas não se deram conta disso. Não. E isso, para mim, é o ato de Noé aqui, em que vai vir uma inundação, e aí quem sacou isso vai estar surfando nessa onda. Eles vão criar negócios que vão nadar de braçada. Porque a reforma traz oportunidade. Traz um monte de oportunidade. Um monte de oportunidade de você simplificar os negócios. Negócios que ficaram complexos porque eles estavam tentando equilibrar comercial com tributário, com logístico, com não sei o quê. E teoricamente o tributário fica tão mais simples que todas essas voltas que a gente ficava dando para poder compensar o tributário não precisam mais ser dadas. Só que essas voltas viram custo. E esses custos estão embarcados na tua estrutura de operação, nos teus processos, na maneira como o teu time funciona. É uma reforma econômica. Você vai ter que reformar a maneira como a tua empresa funciona. Inteirinha. Se você quiser tirar vantagem da oportunidade que a reforma tributária põe na mesa. Só que a pessoa não encara como oportunidade, a pessoa está encarando como custo, como um negócio chato que eu tenho que fazer. Não, cara, você pode mudar o teu negócio inteiro, você pode sair na frente da concorrência, você pode fazer um negócio que ninguém está fazendo, só que os caras estão achando que é mais um parâmetro para pôr no sistema, entendeu? Então, é aí que eu acho que eu me sinto também um pouco junto contigo como Noé, falando, gente, acorda, tem uma oportunidade monstra, e tem uns 15% que estão acordando, mas tem 85% que está dormindo. O Brasil é muito grande, né? Então, aí o Brasil é enorme, e é difícil, tá? Quer dizer, eu acho que é um processo, eu acho saudável o fato da gente estar fazendo isso num processo longo de transição, porque permite que as empresas realmente vão acordando e vão tomando as pancadas gradualmente e ajustando aos poucos, tá? Eu fui criado em Minas, né? Então eu tenho um lado mineiro muito forte, e aí quando você percebe o governo colocando uma reforma de 7 anos, você já entende que é uma reforma complexa, né? Porque o tempo da reforma denota a complexidade da reforma. Absolutamente. A gente falar que vamos reformar esse prédio aqui em um mês, vai pintar. Tá louco, né? Você mostra que vai pintar as paredes. Vai pintar, mas se vai fazer uma reforma de 7 anos, demolir. Vou botar abaixo e subir de novo. E a reforma é exatamente isso, né? Não é uma continuidade, é nós estamos botando abaixo e nós estamos fazendo de novo. É isso que nós estamos fazendo. E as empresas... É bem pesado, é bem consequencial. Muito, e as empresas estão vendo o teste como, a TOTUS já está em compliance com a reforma tributária, eu tô tranquilo. Isso a gente tá, eu tô tranquilo. Mas os testes, porque assim, quando você lê a lei complementar, principalmente, que é o coração da reforma, você percebe que o governo fez toda a reforma pautada no orçamento. Você vê que ele está a todo momento ali não mitigando questões técnicas, ele está mitigando arrecadação, né? As empresas do lado, eu vou usar o seu exemplo do balcão, né? O lado de trás do balcão e do balcão para frente. Do balcão para trás, o governo fez toda a reforma olhando para o orçamento. Do balcão para frente, as empresas estão preocupadas com questões técnicas que não necessariamente serão elas que irão resolver, porque tem um sistema que está olhando. Tô aqui para isso. Já olhou para isso. Tô aqui para isso, olhei para isso. Então, existe um paradoxo hoje no governo, porque do balcão para trás, ele é extremamente tecnológico, eu diria que é uma referência mundial. Hoje, a nossa tecnologia, né, vamos pensar no Pix, né, o barulho que o Pix fez no mundo, e assim, se nós olhar a área tributária com o Pix é isso aqui, né? É um cisco. Total. Só que do balcão para frente, o governo é extremamente analógico, ele não tem uma didática tecnológica. Explico. Hoje, para você ter acesso à realidade tributária de um produto, você não tem algo que o governo... Se você bate lá o Jetim no sistema do governo, eu já conheci alguns movimentos para isso, mas nada ainda a nível de produção. Né? Então, assim, o empresário ele sofre para pagar só o que deve hoje no Brasil. Né? Enfim, é um manicômio. E aí eu trago a necessidade das empresas terem os dados tributários devidamente estruturados dentro do sistema para que ele consiga testar a reforma tributária e passar por ela pelo ponto de vista financeiro, como você bem colocou. Né? Será que o preço que eu vendo, eu vou
poder continuar vendendo. Sim. Eu compro de tal fornecedor. E você fica assim, extremamente preocupado quando você percebe negócios totalmente rentáveis, pessoas que têm uma habilidade de gerir uma empresa assim extraordinária. No entanto, a reforma tributária pode colocar a empresa para baixo, né? A depender dos movimentos ou da negligência aos movimentos que precisam ser feitos. Tudo isso para dizer assim, como que você percebe a realidade dos dados tributários hoje nas empresas, tanto a reforma tributária, né, CBS, IBS, agora em janeiro já vai entrar em produção CBS, por exemplo, com, com o que realmente deveriam ter, né? Como que você vê essa disparidade? Assim? É um desafio, segue sendo um desafio. É a mesma questão dos dados que eu falei antes, quando a gente está falando de dados para IA, dados para tributário, nós estamos na mesma questão. Acho que acho que não pode surpreender ninguém o fato de que quando o governo faz a reforma, ele vai olhar para a questão do orçamento dele. No final das contas, ele está também tentando preservar a arrecadação. Ele foi muito transparente desde o começo de que vou fazer uma reforma sim, vamos simplificar os negócios sim, mas ela não vai tentar arrecadar nem mais nem menos, então o desenho é preservando a arrecadação. Por outro lado, então não há uma intencionalidade do governo no sentido de simplificar o processo de apuração, arrecadação deste ponto de vista do cadastro, do dado, etc. e tal. Eu acho que é exatamente onde o mercado, onde a Emendes navega, está exatamente para poder tentar oferecer soluções nesse espaço. Porque justamente é um desafio, segue sendo um desafio, vai seguir sendo um desafio para você poder trabalhar, para poder garantir que você está o produto correto, está com a classificação correta e recolhendo os impostos corretos para a situação correta dentro de todos os conceitos que, mesmo com uma reforma que simplifica muita coisa, ainda está sujeito a alíquotas, a questões de origem, a questões de destino, então tem uma série de questões que continuam sendo aplicáveis, mesmo quando você lê a lei complementar, eu também olhei, nossa, tem coisa, né, tem muito detalhe. Segue tendo muito detalhe. A gente ainda, é o que você falou, ainda está pautado por uma preocupação em manutenção da arrecadação. E, de novo, não é uma questão de julgar o certo ou errado aqui, é o que é. E uma vez feita essa análise, há uma preocupação de que você precisa ter dados de qualidade. E do mesmo jeito que você falou, como é que você vê esses arranjos do pessoal contribuindo dados anônimos de forma colaborativa? Ainda de uma forma desafiadora. Eu acho que assim, legal, mas eu não vejo o pessoal ainda entendendo engajados que eles poderiam estar fazendo juntos algo para andar mais fortes, entendeu? É um desafio, quiçá 15% das empresas estão bem arrumadas para poder enfrentar esse desafio e poder enfrentar e fazer com que a reforma não seja um risco e que na reforma, na verdade, seja capturada como uma oportunidade. Mas, na prática, é uma realidade dos negócios. Você precisa garantir que seus dados são de qualidade no seu cadastro, e isso inclui os dados tributários, para que você possa fazer com que o teu negócio faça sentido. Se você não tem bons dados, você não consegue entregar bons resultados. Em qualquer dimensão do teu negócio. Os dados tributários não são exceção. E você falando de comunidade, eu percebo também com isso claramente a necessidade de parcerias, né? E essa palavra parceria hoje, Eloy, eu tenho visto assim, ela tem esvaziado o sentido dela. Então eu olho para muitas empresas que muitas vezes vai nos procurando, ou a gente tenta alguns movimentos, e falo, poxa vida, isso não é uma parceria, né? Mas a reforma, ela tem gerado uma demanda de parcerias entre a contabilidade e a empresa de software, parcerias em consultorias que possam ajudar as empresas, parcerias em empresas como a nossa, né, onde a Emendes vai entrar com o motor de cálculo, com os dados, com as regras, e vocês com todo esse framework que vocês possuem. Como que você visualiza essa demanda de parcerias ou a importância de parcerias como a nossa ou como outras que vocês também possuem? Eu acho que, na prática, Isaac, muito difícil uma empresa ser tudo para todos.
Sim. A TOTUS não tenta ser isso, por mais que o TOTUS signifique tudo ou todos, né? Na verdade, isso reflete muito mais a nossa vontade da gente poder ajudar o nosso cliente em todas as dimensões dos desafios deles. Legal. Mas a gente entende o nosso papel enquanto ser uma centralidade de um ecossistema. A gente tem centenas de parceiros que trabalham junto com a gente em várias dimensões, produtos complementares, ofertas complementares, etc. Porque, na verdade, é sobre a gente ser capaz de levar para o nosso cliente aquilo que é o melhor para ele. A gente acredita muito na questão de ser o Trusted Advisor, que é a expressão que a gente usa bastante para o nosso cliente, ou seja, um conselheiro de confiança. E não necessariamente 100% das coisas que eu vou poder oferecer para o meu cliente são coisas que eu, o TOTUS, faço, que eu, TOTUS, tenho, que eu, TOTUS, produzo dentro de casa. Mas muitas vezes é me associando a parceiros de confiança, eu vou poder realmente oferecer para o meu cliente aquilo que é o melhor que ele pode ter, seja algo que eu faço, seja algo que está integrado a algo que eu faço de algum parceiro que me oferece isso. Então, eu acho que dificilmente a gente, como um fornecedor que quer ser um fornecedor de confiança, consegue olhar no olho do cliente e falar com a cara limpa que eu tenho 100% de tudo que ele precisa. A verdade é que eu consigo te ajudar em 100% do que você precisa, justamente porque eu tenho várias coisas e eu tenho uma rede de parceiros muito boa que ajuda a gente a sair do outro lado e entregar tudo que o cliente precisa. Essa, na verdade, é a TOTUS, isso é o que a gente faz a gente ser o que a gente é. E são parcerias como essas que realmente fazem a gente crescer. Eu acho que o aspecto parceria, ele pressupõe isso. É um trabalho a quatro mãos para a gente ser do outro lado. E a parceria, no fim do dia, ele se estende para o cliente. Né? Quer dizer, o cliente está procurando isso, ele está procurando um parceiro de confiança, né, que vai ajudar ele nos desafios do dia a dia, desafios com a reforma tributária, desafios com a IA, desafios com tecnologia, desafios para ele poder crescer, que ele precisa superar, e aí você realmente vai precisar de parceiros de confiança, parceiros que a TOTUS e todo o seu ecossistema de parceiros conseguem colocar na mesa, como a Imendes, colocar na mesa para a gente poder trabalhar. Muito bom. Eloy, eu preciso caminhar aqui para encerrarmos, mas permita que eu faça 2 convites aqui para quem está assistindo. Primeiro, eu gostaria muito de contar com a sua presença no nosso evento Imendes Day. Vão ser, na verdade, são 2 eventos, porque no primeiro dia nós vamos falar com o público de empresas, no segundo dia nós vamos falar com o público de tecnologia, os sistemas de gestão em todo o Brasil. Então, vai ser nos dias 26 e 27 de agosto, também aqui no prédio da Febrafar. E realmente eu quero contar com a sua inscrição, com a sua presença. Nós vamos expandir nesses 2 dias tudo que nós falamos aqui. Vamos falar muito sobre economia, vamos trazer Luiz Arthur Nogueira, que é um economista que é muito bom para trazer contexto político, econômico, mas também sem nenhum viés. Ele é muito cirúrgico quando ele fala sobre economia, sobre geopolítica, e nós vamos amarrar todas essas pontas, como eu já disse. Nós vamos expandir todos esses assuntos nos dias 26 e 27 de agosto. Inclusive, o Eloy será um dos nossos palestrantes aqui, e será algo muito pontual no momento que nós vivemos. Em janeiro de 2027, a Imendes está organizando a primeira delegação para NRF. Então você vai poder estar conosco, o Eloy também vai estar conosco lá na NRF. Nós vamos estar junto com a Central do Varejo, os nossos amigos e parceiros da Central do Varejo, mas eu quero contar também com você. Talvez você nunca esteve na NRF, nós queremos empurrar você para estar conosco, não só pela NRF em si, mas existe algo que vai acontecer antes, durante, depois a NRF, e lá, além de toda troca de conteúdo, você também vai ter esse intercâmbio aí de relacionamento, e vai ser algo muito pontual, claro, com a sua presença vai ser melhor ainda. Então clique também, você possivelmente vai ter uma sinalização aqui no nosso podcast para você fazer a sua inscrição. A nossa equipe vai entrar em contato com vocês. Eloy, por gentileza, suas considerações finais. Isaac, acho que é só agradecer o convite. Realmente foi um prazer a gente estar junto aqui para fazer esse bate-papo. Muito assunto legal, muita pauta interessante. A gente está vivendo um momento de transformação na tecnologia com a IA, um momento de transformação nos negócios com a reforma tributária. Tem muita peça móvel,
né? E acho que assim, minhas considerações finais para todo mundo que estiver assistindo, fiquem calmos, mas fiquem atentos, né? Boa, Tá, sabe, perfeito. a gente vai sair do outro lado, mas por favor não descuidem, que é isso que a gente está falando. Tem muita coisa acontecendo, então a gente precisa estar ligado, mas vai dar tudo certo. Né? A TOTS está aqui, Mendes está aqui, tá todo mundo aqui junto para te ajudar, para a gente poder sair do outro lado e fazer as coisas acontecerem nesse mercado tão desafiador, onde tem muita coisa legal acontecendo. E acima de tudo, encarem esse momento, os momentos de transformação são momentos de grandes oportunidades. Perfeito. Então, se a dica que eu for deixar para alguém encare esse momento como um momento de oportunidade. Encare como um momento em que dá para você realmente sair do momento onde você está com uma empresa, num momento de transformação em que você vai sair melhor do que você estava antes e que você vai poder estar crescendo mais, vai poder estar expandindo mais e usando esses momentos de IA, de reforma tributária como formas de crescer mais e melhor. Então, use essa oportunidade a favor, cresça, aproveite o momento e não se esconda dele, não fuja dele, não evite-o, muito pelo contrário. Somos nós.